Bem-vindo a todos ao Bekim Balachá 6, hoje Shiur 9. A gente está seguindo a psichá das leis de brachot, as leis gerais de como fazer brachá. Hoje as alachot de 11 até 13. Então vamos começar a alachá Yud Aleph. Kshehu notel et yadav u'mevarech, quando ele vai fazer netilat yadayim ou brachá, ou kshemevarech ala perot, ala mitzvot, ashgurot befi kol adam, ou quando ele vai fazer as brachot de comida, as brachot de mitzvot, que são brachot que a pessoa faz sempre, que todo mundo conhece. Fala aqui, yechaven libo levarech leshem boro, asher iflich hasdo, imo. A pessoa tem que ter a kavaná de fazer a brachá para Hashem, que fez a bondade para ele. Venatan lo aperot, o alechem, lenot mem, deu para ele as frutas, o pão, a comida para aproveitar, ou no caso das brachot de mitzvot, vetzival, eta mitzvot, deu para a gente o privilégio de poder cumprir as mitzvot. Velo yaseh que Adam ose davar que minhag o motzi dvarim mipiv belo higion alev. E não fazer a coisa como uma rotina, como uma coisa automática, sem parar para pensar, porque já virou um hábito. Pega a comida na mão, come. Não pensou, não sabe, não está totalmente perdido. Por quê? Sobre isso, Hashem ficou nervoso, be'amo, com o povo, ושלח לנו את עבדו ישעיהו ואמר, isso que está escrito no profeta Yeshayahu, o que Deus mandou ele falar para o povo, e o Pasuk fala, Yan kinigash ha'amazeh bepivu bisvatav kibiduni. Olha, esse povo se aproxima de mim. Com a boca, com os lábios, eles me dão kavod. Só que o quê? Velibam rachak mimeni. O coração está longe de mim. Vateir atamoti. E Deus fala, o temor que eles têm por mim, mitzvat anashim melumadah. É uma coisa, eles estão adestrados a fazer isso. Eles cumprem as mitzvot, mas de maneira adestrada. É no automático. Não é algo que vem do coração. Não tem a presença da pessoa. Velachen ineni yosif leafli et ha'am af levafele. E aí fala Hashem que ele vai mandar um castigo para o povo. Ve'avda chokhmat chachamav u'binav nevonav tistater. E aí eles vão perder a sabedoria dos sábios. O povo vai ser castigado. Quer dizer, o que a Kadosh Baruch Hu está mandando de recado para Am Israel é: eu quero a presença de vocês, eu quero que vocês cumpram as mitzvot com o coração. E isso é importante em todas as mitzvot, mas em nenhum lugar isso aparece tanto como nesse assunto de brachot. Por quê? Primeiro, é um hábito, é corriqueiro, é onde mais tem a rotina. A gente está o dia inteiro, tefilá, brachot, etc. É onde a rotina pega a gente. E a pessoa já aprende desde criança, sabe as brachot de cor, faz, sem parar para pensar. Então, por isso, é importante, na hora que a pessoa vai fazer brachá, a pessoa parar para pensar, ver o que ele vai fazer, pensar no significado das palavras que ele está falando e pensar que ele está agradecendo, louvando Hashem pelo assunto que ele está falando na brachá. E a rotina é importante em todas as relações. A rotina, quando a pessoa entra na rotina e ele perde a presença, ele faz tudo no automático e ele não faz direito. Seja quando ele começa a fazer tudo assim no trabalho, ele para de querer procurar fazer mais, etc. Então ele acaba fazendo as coisas de qualquer jeito, o desempenho dele faz, seja no casamento, pais com filhos, filhos com pais. Quando você começa a fazer a coisa de maneira automática, você começa a fazer a coisa de maneira seca, acabou, você não está lá. E na nossa geração isso é um problema, porque muitas vezes estamos presentes de corpo, mas não estamos lá. Nossa cabeça está em todos os lugares, menos aonde eu estou. E eu preciso tomar muito, muito cuidado com isso. E esse é o que a Halakha aqui está falando em relação a brachot. E aí, agora ele traz uma história que está escrito no Sefer HaChassidim, uma história arrepiante. O Maaseh be'adam echad shemetz
kama shanim lefnei zmano. Então aconteceu uma vez com uma pessoa que ele é lo alenu lo alechem, morreu alguns anos antes do tempo. O leachar shneimasar chodesh arbei, muito tempo depois de ter passado um ano do falecimento, nidgalá bachalom lechad mikrovav, ele apareceu no sonho para um dos seus parentes. E aí o parente perguntou para ele, o que você está fazendo? Como está aí depois de 120 anos? E aí ele falou, todo dia eu sou julgado pelo que eu não fazia as brachot da maneira correta. Falava de qualquer jeito, fazia sem kavaná, todos os dias eu sou julgado por isso. E aí ele fala, conta aqui, ele falou, no Shamaim eles reclamam de mim, olha, você fez aí, você pensou em comer o pão, você pensou em comer a comida, você pensou só na sua própria barriga, cadê? Onde você não pensou em Hashem? E aí ele perguntou para ele, mas ainda? Quer dizer, a gente sabe, está escrito que o julgamento dos Rechaim é durante 12 meses, aqui já passou muito mais que 12 meses, e você ainda está sendo cobrado por essas coisas? E aí ele respondeu, ele falou, olha, depois de 12 meses, os primeiros 12 meses o julgamento foi terrível. Depois diminuiu a intensidade. Não é a mesma coisa que era nos primeiros 12 meses, mas não é que acabou, ainda estão reclamando comigo do que eu não faço as brachot direito. Então, esse é um teste, a gente tem muitas brachot todos os dias, é difícil, o hábito, a tendência é o hábito acabar, a gente precisa lutar contra essa tendência, não transformar isso em hábito, e sim fazer as coisas com o pensamento, com o coração, com emoção, com presença, estando presente no que a gente está fazendo. E aí, já que a gente está falando da importância da Kavaná, então agora vamos começar um pouquinho das explicações das brachot. Que esse é a Alachá Yod Beit. A Alachá Yod Beit fala ele tem que fazer, entender a explicação das palavras que ele fala. Quando ele vai fazer a brachá, ele tem que estar entendendo o que ele está falando. Vai agradecer a Hashem, que Deus criou tudo com a sua palavra, etc. Mas, e aí, agora vem trazer o Bazkiro Hashem, quando ele vai falar o Shem Hashem, e aí, Shem Hashem, a gente vai falar agora de dois ou três Shemot de Akadosh Baruch Hu, que a gente usa. Tem o nome Yud Kei Vav Kei, que a gente nem pronuncia, esse é um nome tão elevado que a gente nem pode pronunciar o que está escrito. Mas o nome Yud Kei Vav Kei, ele é escrito de uma maneira e pronunciado de outra maneira. Quer dizer, a gente escreve a letra Yud, a letra Rei, a letra Vav e depois a letra Rei. Essa é a maneira que se escreve o nome, mas quando a gente vai pronunciar, a gente pronuncia com Aleph Dalet, o nome Amonai. A gente pronuncia ali. Então, traz aqui na Halakha, o que está escrito no Shulchan Aruch, que quando a pessoa vai falar o nome Yud Kei Vav Kei, ele tem que ter kavaná tanto no que está escrito como ele é falado. O que está escrito de Yud Kei Vav Kei? Está escrito que é o Hayá Ove Vehiye, que a Kadosh Baruch Hu é quem faz a existência. E ele sempre existiu, existe no presente, sempre vai existir no futuro, porque ele está fora da existência, a existência que está dentro dele, ele é quem causa a existência, ele é a primeira causa de tudo. Então isso é o nome Yud Kei Vav Kei. E o nome Aleph Dalet, que é como a gente pronuncia, é que a Kadosh Baruch Hu é o Senhor de todo o universo, o dono de tudo. Isso é até a tradução da palavra, quando você fala Adoni, é o meu Senhor, que é o meu dono. Então, quando a gente fala Amonai, a gente está falando que Hashem é o dono de tudo. E aí, quando vou pronunciar, quando estou lendo na Tfilah, e está escrito Yud Kei Vav Kei, e eu vou pronunciar Amonai,
então eu preciso pensar nas duas explicações. A verdade aqui, como a gente trouxe, é a opinião do Shulchan Aruch, que quando ele vai falar o nome Yud Kei Vav Kei, ele pensa as duas coisas, o que está escrito e o que a gente fala. O Gaon Mivilna, ele discute com o Shulchan Aruch e ele fala que quando a pessoa vai fazer tefilá, as brachot, é suficiente ele pensar na explicação do nome que é falado. Ele não precisa pensar no Yud Kei Vav Kei. É suficiente ele pensar no nome que é falado. Como a gente falou, Amonai significa Adon Akol, que Deus é o Senhor de tudo, o dono de tudo. Ele controla tudo que existe. Então isso é, quando a gente fala o Shem Amonai, isso é a explicação, e o Gaon Mivilna fala que isso é o suficiente quando a pessoa vai fazer Tefilá Brachot. Ele falou só no Shema Israel, no primeiro pasuk, aí ele precisa pensar como está no Shulchan Aruch. Agora, o costume dos Faradim é conforme o Shulchan Aruch, que precisa pensar essa explicação em todas as Brachot. Agora, o Or Letzion, o Rav Ben Zion Abba Shaul, ele fala, ele tenta deduzir ali da linguagem do Shulchan Aruch que a obrigação de pensar nisso é somente na hora que a pessoa está fazendo as brachot. Esse, o Shulchan Aruch falou, olha, ele precisa fazer kavaná na explicação de todas as palavras, aí ele traz essa explicação. Ele está falando em relação a brachot. Mas, fala o Or Letzion, quando a pessoa está lendo Teilim, ou os Mizmorim, nos Psukei de Zimra, e ele tem ali várias vezes o nome Yud Kei Vav Kei, ali ele falou, ele não precisa, não é a obrigação pensar em tudo isso. Porém, o Yalkut Yosef, ele discute com o Or Letzion, ele fala que Lekatchila, o correto é mesmo nos psukim dos Mizmorim, a pessoa, toda vez que for falar o nome de Deus, pensar em tudo isso, que é Hayah Ove Ve'yeh, que Hashem é passado, presente e futuro, ele que criou, cria e continua criando toda a existência, e ele é o dono de tudo. Então, Lekatchila, fala o Kutosef, a pessoa precisa pensar isso o tempo todo, todas as vezes que ele for falar o Shem Hashem, seja na Amidah, seja no Kriyat Shema, seja nos psukim do Teilim, quando ele está fazendo os Morim, psukim de Zimra, todas as vezes tem que pensar nisso. Agora, alguns acronim, eles trazem uma solução ali, um truque, ele fala assim, que a pessoa todo dia de manhã faça uma condição, ele fala, olha, todas as vezes que eu for falar o nome Yud Kei Vav Kei, estou pensando a explicação que a gente viu aqui. E quando for falar Shem Elohim, né, o que a gente vai explicar daqui a pouquinho qual é a explicação dele, que a explicação é assim, assim, assim. Então ele faz a condição uma vez na manhã e depois, no resto do dia, vai falando as brachot e se apoia nessa condição. Ele falou, de manhã, quando ele foi lá, ele falou, olha, todas as vezes que eu vou fazer brachot, e aí vai o dia inteiro só baseado nisso. E o Rav Shlomo Zalman Auerbach, ele escreve que na nossa geração, que é muito difícil as pessoas fazerem kavaná direitinho em todas as brachot, etc. Então ele falou, ele pode se apoiar nisso, faz a condição todo dia de manhã, e ele falou, é muito difícil a gente fazer kavaná e pensar toda vez que for falar o nome de Deus, e etc. Então, por isso eu falo Rav Shlomo Zalman Auerbach, na nossa geração, que as pessoas são fracas, as pessoas não são muito atentas, não são muito focadas, é difícil a pessoa se concentrar no que ele está fazendo, então ele pode se apoiar nessa condição que alguns acronim trouxeram. O Yalkut Yosef, ele escreve que o ideal e o correto é a pessoa se esforçar todas as vezes na brachá. Só que ele falou assim, às vezes a pessoa esquece, às vezes a pessoa... Então, como o Rav Shlomo Zalman falou, olha, faz a condição de manhã, depois quando você está fazendo a brachá, pensou, ótimo, se esforça, vai ali e faz. Não pensou, melhor ter feito a condição do que não fazer nada. É isso que todo dia de manhã a pessoa para e faz uma condição. Toda vez que eu vou falar o Shem Hashem, etc. Então, ajuda ele
a fazer, a pensar e se concentrar. Então, por isso, escreve o Yalkut Yosef. É óbvio que o ideal e o correto é, quando a pessoa vai fazer a brachá, ele pensar na hora. Só que ele falou, se a pessoa acabou perdendo, etc., se apoia na condição que ele fez de manhã. Então, ele falou que é bom fazer essa condição de manhã, apesar de que isso não isenta a pessoa de, na hora que ele está fazendo a brachá, ele se esforçar em pensar na explicação do Shem Hashem. Agora, quando ele vai falar o Shem Hashem, em que momento ele ele pensa tudo isso? Então fala, o Rav Shlomo Zalman, ele traz, que o ideal seria que a pessoa pensasse enquanto ele está falando o Shem Hashem. Ele falou, a grande maioria das pessoas, principalmente hoje em dia, não tem a velocidade para pensar rápido tudo isso enquanto ele está falando o Shem Hashem. Aí o que acontece é que a pessoa vai começar a deturpar a palavra, vai começar e vai acabar não falando direito. Então, por isso, fala o Rav Shlomo Zalman, é melhor a pessoa pensar ou antes ou depois. E aí ele explica um pouquinho que ele falou em relação a Tfilah e Brachot, que a pessoa está pedindo para Hashem ou agradecendo a Hashem, e que é normal você pensar antes de você falar alguma coisa. Então aí ele falou que o ideal é a pessoa pensar antes de falar o Shem Hashem. Então quando ele está prestes a falar o Shem Hashem, ele pensa tudo isso e aí fala o Shem Hashem. No Shema, que não é uma reza, não é? Eu não estou falando com Deus. A mitzvah do Shema é eu ler o que eu estou falando. Então aí ele fala ao contrário. Ele primeiro lê o nome de Hashem e depois ele pensa em tudo isso, que é a explicação do que ele leu, e aí ele continua lendo. Mas assim fala o Rav Shlomo Zalman, é difícil a pessoa fazer durante, apesar de que, de acordo com os Mekubalim, precisa ser durante. É difícil a pessoa fazer durante, então ele falou, na Tfilah e nas Brachot, a pessoa pensa a explicação do Shem Hashem antes de falar, e no Shema Israel ele pensa depois de falar. O Yalkut Yosef traz também as duas opiniões entre antes de falar e depois de falar, e fica ali em aberto, mas o que o ideal é pensar durante, mas é difícil a pessoa se acostumar a pensar rápido em toda a ideia, enquanto ele está falando o Shem Hashem, então aí pensa ou antes ou depois. Então a gente parou, etc., muito no Shem Yud Kei Vav Kei e no Shem Adnut, o nome de Deus. Agora, quando está escrito Aleph, Dalet, Vav e Yud, o Shem Hashem Amonai, já está escrito do jeito que a gente fala, não que está escrito Yud Kei Vav Kei, a gente pronuncia diferente, aí todo mundo concorda que a explicação é só Adon Akol, que Deus é o Senhor de tudo. Então, isso é em relação ao Shem Aleph Dalet. Agora, quando está escrito Elohim, a explicação de Elohim é que Deus é o Todo-Poderoso. Quer dizer que ele é capaz de fazer qualquer coisa. O Senhor de todas as forças. Ele é poderoso e ele é o Senhor de todas as forças. Até o nome aparece várias vezes nos psukim. Até Elohim. Elohim aparece nos psukim como, fora, quando não está falando o nome de Deus, aparece como uma maneira de designar os juízes. Porque o juiz é quem vai decidir o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Ele, na hora, é quem tem o poder. Porque a tradução literal dessa palavra é o poderoso. E aí, quando a gente fala que a Kadosh Baruch Hu é o Elohim, é que ele é o Todo-Poderoso, é o Senhor de todas as forças. E aí, por isso, tem alguns psukim, como está escrito, ele haaretz lakach, que ele pegou as pessoas mais fortes ali da terra. Então, mas você usa essa palavra, ou ele, etc., para designar força. Então, Elohim é o poderoso. Agora, nas brachot, na maioria das brachot, não está escrito a palavra Elohim no genérico, está escrito Elokeinu, que aí, além de ser o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso que é o nosso Deus que nos escolheu. Então, por isso, quando a pessoa
vai falar Baruch atah Hashem Elokeinu, então ele tem que pensar, não é só que a Kadosh Baruch Hu é o Todo-Poderoso, porque essa é a explicação do nome Eloquim, mas tem o sufixo Eloqueino, tem a terminação da frase Eloqueino, que é o nosso Deus. Então é o nosso Eloquim, é o Todo-Poderoso que nos escolheu Am Israel para servir ele. Então essa é a explicação do Shem Eloquim, e aí quer dizer, também a pessoa precisa pensar na hora que ele está falando, tanto no Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, e também nas brachot, quando ele vai falar Shem Hashem, pensar em tudo isso. Agora, Halakha Yud Gimel, o que está falando aqui, que a gente falou, tanto do Shem Elokim, como do Shem Yud Kevavkei, do Shem Adnu, todos os nomes de Deus, isso é a explicação simples. Agora, os Mekubalim, tem muitas e muitas kavanot, e aí às vezes também depende de como está pontuado o Shem Hashem, etc., e em que brachá. Tem várias outras kavanot mais profundas do que isso, mas hoje a gente falou o básico, que é a explicação de Yud-Kei Vav-Kei, a explicação do Shem Elokim. Então esse foi o básico. E aí, Ratzon, que a gente consiga parar um pouquinho, pensar quando a gente for falar Shem Hashem, quando for falar Yud Kei Vav Kei, resumindo o que a gente falou, Yud Kei Vav Kei é Hayah, Ove Veyeh, que Deus é passado, presente e futuro, ele que cria e continua criando tudo, e ele é o Senhor, o dono de tudo. O Shem Elokim é que Kadosh Baruch Hu é o Todo-Poderoso, capaz de fazer qualquer coisa, e quando a gente fala Elokeinu, além de o Todo-Poderoso, que nos escolheu, nos pegou como povo escolhido para ser os seus servos. E a iração que a gente consiga fazer kavaná, sempre quando a gente for falar o Shem Hashem, e que as nossas brachot, a nossa tefilá, sempre suba e seja recebida bem por Hashem. Hazaku Baruch. Baruch Hanai Lolam. Amém ve Amém.